Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Em Brasília agora são 3 horas em ponto, virada do relógio 3 horas e 1 minuto. Você está acompanhando Justiça na Tarde com transmissão ao vivo do programa aqui pelo canal da Rádio Justiça no YouTube, 104,7 FM, onde você sintoniza os seus direitos. A importância de políticas públicas para a ampliação da educação midiática no Brasil e propor estratégias para a formação do cidadão, de professores, educadores, também que crianças e adolescentes sejam preparados para navegar com mais segurança nos ambientes digitais. Os nossos entrevistados do debate de hoje do Justiça na Tarde, Dr. Vitor Durigan, coordenador do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, doutora Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, uma das principais organizações do Brasil voltadas para a promoção da liberdade de expressão, educação midiática e cidadania digital. Queria, como sempre, agradecer a participação de ambos, a disponibilidade de vir aos estúdios da Rádio Justiça para que possamos falar. Nós temos um impacto da tecnologia visível, inclusive nesse sentido, porque passamos pelo período da pandemia e uma marca que ficou é a possibilidade positiva de fazermos as nossas entrevistas até por meio digital, por meio até mesmo do celular. Mas sempre a participação presencial é sempre muito bem-vinda, temos a possibilidade de enriquecer o debate de temas tão importantes como esse. Bom, eu gostaria de começar perguntando a respeito de um aspecto relacionado exatamente ao impacto das tecnologias. Nós temos, quando falávamos em mídia até algum tempo, era uma expressão um pouco mais restrita, mas isso ampliou-se muito. Conversávamos aqui antes do início da nossa entrevista. Eu vou começar com a doutora Patrícia Blanco, especificamente sobre esse ponto, em que hoje em dia, antigamente as pessoas elas estavam apenas sendo um lado da mídia que recebia as mensagens. Hoje, qualquer cidadão pode fazer parte dessa mídia, ou seja, redes sociais e diversos tipos de possibilidades e ferramentas para a internet. Não é isso, doutora? É isso mesmo, Cadu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, com seus ouvintes e ao lado do Dr. Vitor, que é uma liderança super importante no combate à desinformação aqui nesse programa do Supremo, que é extremamente relevante e necessário para os dias que a gente vive. Bom, você tocou num assunto que é crucial, né? Hoje, com o advento das tecnologias, com a possibilidade e a democratização de acesso a ferramentas poderosas, como é o caso de dispositivos móveis, como os smartphones, hoje todos nós passamos de consumidores passivos de informação, que ficávamos sentados na nossa casa, ou pelo menos no carro, ouvindo um programa de rádio, assistindo um programa de TV, lendo um jornal, né, físico, para produtores ativos e disseminadores de conteúdo. Sejam conteúdos privados, sejam conteúdos que têm impacto na comunicação geral e na comunicação pública. Então, a gente passa a ter, né, um canhão nas mãos quando a gente fala em ambientes como redes sociais ou como a própria internet, na medida em que todos produzimos, né, e compartilhamos essas informações. E, olha, compartilhar e produzir conteúdo não é fazer textão, né, nas redes sociais. É simplesmente encaminhar ou um likezinho, um joinha num conteúdo, já é um tipo de endosso àquele conteúdo. Então, a gente precisa olhar com bastante critério para aquilo que a gente está dando o nosso like. Dr. Vitor Durigan, eu deixaria talvez um aspecto específico para um pouco mais à frente do nosso debate, mas eu acho que eu já vou entrar nele agora, exatamente porque a sua coordenadoria é do Programa de Combate à Desinformação. E essa tem sido uma marca do nosso tempo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. A desinformação, vivemos a época das fake news e o Supremo Tribunal Federal, particularmente, parece ser uma vítima preferencial desse tipo de atitude no que se refere não apenas à questão política aqui no Brasil, mas até mesmo envolvendo questões internacionais. O Supremo Tribunal Federal, ele acaba sendo objeto de mentiras, de desinformação, inclusive no exterior. Cadu, primeiro agradecer muito pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no Justiça na Tarde, compartilhar com você e com a doutora Patrícia Blanco, que é uma parceira
junto com Palavra Aberta, muito grande do Programa de Combate à Desinformação do STF. E também dizer que é um prazer estar aqui presencial, conhecendo os estúdios da rádio. Nesses tempos digitais, a desinformação de fato tem nos marcado. Nos últimos 10 anos, talvez essa tenha sido uma das palavras mais faladas nas redes sociais, no noticiário. É um problema do nosso tempo. E eu acho que você acertou no ponto. A mentira sempre existiu, a manipulação existiu desde sempre. Mas a desinformação como um fenômeno é um fenômeno da nossa época. É um fenômeno ligado à internet. Por quê? É a manipulação e a mentira, só que em um modo turbo, digamos assim, massificada, em uma velocidade altíssima. Atinge milhões de pessoas, bilhões de pessoas, em pouquíssimos dias. E o impacto disso nas nossas vidas, nos direitos fundamentais, nas democracias, tem sido um papel central do debate no Brasil e no debate mundial. O Supremo Tribunal Federal, como uma instituição garantidora da democracia, dos direitos, da nossa Constituição, tem sido, sim, um alvo predileto das operações de desinformação. Existem estudos, inclusive, da sociedade civil, de entidades que pesquisam o assunto, que são nossos parceiros no Programa de Combate à Desinformação, que mostram que o Supremo Tribunal Federal está lá entre os primeiros alvos de ataque de campanhas desinformacionais. E são campanhas que, de fato, tentam deslegitimar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, desautorizar o Supremo Tribunal Federal e, muitas vezes, campanhas que promovem a violência do Supremo Tribunal Federal, algo que acabou culminando no que a gente lembra do 8 de janeiro, naquele, enfim, episódio tenebroso da nossa história. E sim, o debate sobre desinformação não é só brasileiro. Tem dominado o mundo todo. Na Europa se debate isso, nos Estados Unidos se debate isso, em todos os países. Esse tem sido um problema. E o Supremo Tribunal Federal, como liderança no combate à desinformação, tem também sido alvo mundial, mas também tem sido um pioneiro, digamos assim, uma liderança nesse debate de combate à desinformação, na forma como instituições democráticas conseguem e devem agir contra esse mal do nosso tempo. Inclusive, eu gostaria de passar a informação para os nossos telespectadores que, embora esse tema ele seja bastante abrangente, há também uma expectativa de um aprofundamento desse debate em um encontro internacional que vai acontecer, se chama Encontro Internacional de Educação Midiática, para debater autonomia e pensamento crítico para toda a sociedade, dias 22 e 23 de maio aqui em Brasília. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse evento daqui a pouco, mas eu gostaria de continuar um pouco nessa abordagem que me parece importante sobre o fenômeno em si das mídias hoje em dia. A doutora trabalha especificamente, no Instituto com algo específico, que é a questão da liberdade de expressão. O grande problema é que esse termo, embora na sua intenção ele seja uma parte integral e essencial do próprio processo democrático, mas ele também é utilizado de maneira a justificar as interpretações que são dadas a determinados fatos de acordo com a conveniência, muitas vezes, política daquele fato. Como é que fica essa situação, doutora? Essa é uma questão muito relevante. Hoje a bandeira da liberdade de expressão tem sido apropriada por alguns de forma extremamente ruim, no sentido de usar, esse direito fundamental tão necessário para o exercício da cidadania, para o exercício da democracia, que é a liberdade de expressão, como um escudo de proteção para práticas de crimes. Então, a gente tem que olhar, e eu sempre gosto de, seguindo os ensinamentos do ministro Aires Brito, que ele fala, na dúvida, consulte a Constituição, de olhar o artigo da Constituição, o artigo 5º da Constituição, no que tange as questões relacionadas à liberdade de expressão, que é livre manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Você pode, sim, ter o direito à liberdade de expressão, desde que você seja responsabilizado a posteriori por
por calúnia, por difamação, por atentado à honra. Então, a gente tem que olhar a liberdade sempre com a ótica do direito fundamental, mas da responsabilização a posteriori para quando essa liberdade de expressão ela atinge um terceiro, ela atinge a honra de alguém, ela acaba, né, gerando um dano à imagem, a determinada pessoa, né, e também a instituições. Então, a gente tem que usar esse direito de forma muito responsável. Eu vejo que, muitas vezes, a gente tem tido debates, né, de que, se você é contra determinados discursos, isso é censura, ou discurso de ódio, por exemplo, você tem o direito de falar, né? Lógico, o direito de falar existe, só que você também não tem o direito de atingir a honra de outra pessoa, de propagar discurso de ódio, né, de pregar, por exemplo, contra as instituições. Então, a gente precisa olhar esse direito com bastante cuidado. E sabe, Cadu, uma coisa que a gente tem falado muito lá no Palavra Aberta, que é justamente essa necessidade do cidadão entender que liberdade de expressão não é só o direito de falar, mas é também a possibilidade de ouvir quem pensa diferente da gente. E que essa pessoa que pensa diferente da gente, ela é alguém que a gente precisa respeitar. A gente não vai chegar em lugar nenhum num espaço democrático se a gente não contar com quem pensa diferente. O pluralismo de ideias está no cerne da democracia. Então, a gente precisa usar a liberdade de expressão não só como um direito nosso de falar, mas como também um direito do outro de falar aquilo que ele pensa e o nosso dever de ouvi-lo. Doutor Vitor. Acho que é perfeita essa resposta que a Patrícia trouxe. Claro que a liberdade de expressão, como direito fundamental, ela é um direito de uma garantia extremamente central quando a gente pensa o sistema normativo brasileiro, a nossa democracia. Só que a gente sempre tem que lembrar, e isso tem sido debatido muito intensamente aqui no Supremo Tribunal Federal, como ela nunca é absoluta. A gente tem obstáculos muito óbvios à liberdade de expressão, como direitos de outras pessoas, direitos à honra. Quando você esbarra em um direito fundamental de outra pessoa, a sua liberdade de expressão não é absoluta. Quando a gente esbarra em questões de racismo, em questões de liberdade religiosa, em questões de atentados contra a democracia, a liberdade nossa de expressar as nossas opiniões, ela tem limites. As pessoas não podem e não devem falar absolutamente tudo o que vem na cabeça dela, e elas têm o direito de fazer isso. Elas têm que ser responsabilizadas a posteriori, como bem disse a Patrícia. E a desinformação, utilizada como uma ferramenta de ataque, ela polui o nosso ambiente informacional. Quando a gente pensa na liberdade de expressão, a gente tem a nossa expressão, só que para nós nos expressarmos bem, a gente também tem o outro lado da moeda, que é como a gente se informa. A gente se expressa quando a gente está bem informado. A gente toma boas decisões como cidadãos, como, por exemplo, em uma eleição, ou em coisas do dia a dia, como a escola que a gente vai escolher para os nossos filhos, porque nós temos que receber boas informações, informações que são qualificadas, informações oficiais, informações checadas. A desinformação, ela é um obstáculo ao exercício da liberdade de expressão, porque nós, cidadãos, não temos o acesso a boa informação. Nós temos um ambiente informacional completamente poluído. Então, a gente brigar, combater a desinformação é uma forma da gente proteger a nossa liberdade de expressão. O contrário do que é falado, né, muitas vezes manipulado nessas guerras narrativas de falar que a liberdade de expressão é absoluta, etc. Isso é uma falácia. A liberdade de expressão tem limites, e combater a desinformação, combater o discurso de ódio, combater teorias conspiratórias, é a gente proteger a nossa liberdade de expressão. É como as pessoas conseguem se manifestar e conseguem se informar de forma qualificada por um debate cidadão, uma esfera pública qualificada, promotora da democracia e da cidadania. Nós temos cabedal jurídico suficiente do ponto de vista tanto constitucional quanto infraconstitucional, no sentido de fazer o acompanhamento em relação a essa discussão. Tivemos vários debates aqui, inclusive nessa semana eu até comentava sobre a questão da responsabilidade civil e penal dos pais em relação aos meios digitais dos filhos das crianças, e me pareceu que ficou muito patente na entrevista, no debate, a necessidade de um acompanhamento da própria tecnologia, que por si só já gera um problema para o direito, que o direito vai mais devagar em relação à velocidade dos desenvolvimentos tecnológicos.
Em relação a isso especificamente, particularmente a questão do universo das fake news, o nosso cabedal legal, de maneira ampla, como eu disse, ele está aparelhado para se acompanhar essas questões ou os desafios são muito grandes ainda? Perfeito, Cadu. Creio que não. Creio que o nosso cabedal precisa passar por uma reformulação, como tem passado nos últimos anos. Esse é um debate, como eu falei na sua primeira pergunta, que não é só brasileiro. Isso tem sido feito na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países basicamente. Como é tudo uma grande novidade, as redes sociais estão aí há mais ou menos 10, 15 anos, e a gente está começando a saber lidar com tudo isso, a sociedade entender de forma massificada lidar com a internet, é muito necessário que o direito, agora, depois dessa primeira década, digamos assim, de experiência, consiga acompanhar essas grandes mudanças. Nós estamos passando por mudanças que não são superficiais, são mudanças estruturais, quando a gente pensa na revolução da internet e agora na revolução que nós estamos vivendo ao vivo da inteligência artificial. Então, tudo isso faz com que o debate chegue, claro, sempre depois, e em consequência desse debate, seja feita uma atualização normativa. Isso está sendo feito no Brasil. Existem debates no Congresso Nacional sobre novas legislações voltadas para a internet, legislações voltadas para a responsabilização de plataformas contra conteúdo de terceiros, legislações voltadas para a proteção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes na internet, da saúde mental das crianças e adolescentes, dos vícios em tela. Então, tudo isso passa por essa grande novidade dos últimos 10 anos e como o direito responde a elas. Acho que é insuficiente, mas existem caminhos para a gente nos atualizar, o nosso sistema normativo, para de fato responder a alguns desses desafios. E eu acho que, claro, a gente tem que mirar esses grandes debates nos grandes desafios estruturais, que é como a gente deixa a internet mais saudável, mais segura, principalmente para crianças e adolescentes, mas para todos nós cidadãos. Existem alguns aspectos relacionados a isso. São várias frentes, na verdade, infinitas talvez, em função de que se fala de tudo na internet e nas mídias sociais. Quando falamos em relação à questão da segurança, em relação a grau de informação dos indivíduos, nós falamos da possibilidade de legislações específicas, mas há um ponto específico que atinge diretamente a questão do próprio Supremo Tribunal Federal do Processo Democrático, que é uma espécie de estado de natureza que parece existir quando falamos de política, particularmente a política internacional. O hacker que está trabalhando para uma organização criminosa, uma organização terrorista, ele na verdade não está nem aí para a legislação, ele está fazendo, ele vai receber aquilo que ele vai fazer escondido na Deep Web. Então é uma outra questão aí também, não é, doutora? Então nós temos a expectativa de educação midiática para a sociedade, mas temos também essa criminalidade que não é apenas a da pedofilia, mas também a intenção política, e essa é extremamente perniciosa. Qual a experiência que tem tido no Palavra Aberta em relação a esse aspecto específico? Até voltando um pouquinho nessa questão do debate internacional em relação ao combate à desinformação, à regulação de plataformas, a conteúdos digitais, existe um desafio imenso que é a questão da jurisdição. Quando você bem colocou a questão do hacker, ele pode estar aqui no Brasil, seguindo, e ter dentro da jurisdição brasileira, mas ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, toda essa discussão mundial, do qual o Brasil é um participante ativo, signatário de pactos globais, por exemplo, no que tange à integridade informacional e ao combate à desinformação, vem sendo feito justamente para pensar de que forma você consegue proteger esse ambiente digital de uma maneira que transcende as nossas barreiras, que transcende as nossas fronteiras. Então, acho que esse é um ponto que tem sido discutido e o Brasil tem se mostrado um agente muito ativo nessas discussões. O segundo ponto, que já entrando na questão da educação midiática, que é um ponto que a gente tem defendido muito no Palavra Aberta, que é a discussão sobre se regular é necessário, educar é urgente. Porque
toda regulação, ela passa por um processo de maturação, ela depende de uma discussão política, ela depende de um estado, né, de não polarizado, onde você possa discutir, de fato, uma regulação que seja efetiva, que seja eficaz, que vá trazer benefícios, que não, por exemplo, no caso de combate à desinformação, não esbarre num cerceamento à liberdade de expressão, mas que protejam o indivíduo, protejam as instituições. Você tem também, no caso do marco legal da inteligência artificial, uma necessidade de discutir uma legislação que seja, que traga o conceito, né, e o princípio ético do uso da tecnologia, mas que não iniba a inovação. Então, são questões muito difíceis de você chegar num ponto de equilíbrio e que tomam tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade, né, que é urgente, de educar o cidadão para o uso seguro das tecnologias, que é a partir da educação midiática e digital, no qual já existem marcos regulatórios disponíveis. A educação midiática e digital, ela está prevista na Base Nacional Comum Curricular, tanto no que tange as exigências das habilidades fundamentais da base, mas também no anexo da Base Nacional Comum Curricular da computação, e mais recentemente, por conta da aprovação da Lei 15.100 de 2025, que restringe o uso de celular na escola, o Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução, quer dizer, uma diretriz que fala sobre a educação midiática e digital dentro dos ambientes escolares. Então, assim, a gente tem um desafio de regular, mas a gente tem a possibilidade que já está dada da gente poder educar o cidadão para que ele faça um bom uso do ambiente informacional e digital, né, dentro do que a gente vê hoje. Dentro desse mesmo... Quer alguma observação agora, doutor? Não, eu estava aqui concordando plenamente da resposta que a doutora Patrícia estava trazendo. Porque quando a gente pensa em questões de regulação, a mudança legislativa, a atualização, nós estamos pensando nas estruturas normativas de médio prazo. Mas quando a gente fala de educação midiática, nós estamos de fato trazendo e pensando numa solução a longo prazo para o Brasil. Que de fato as pessoas consigam entender o que está acontecendo no ambiente digital e participar dele de forma efetiva, participar como cidadão, de forma crítica, saber colher as informações, se expressar nesse novo ambiente, né, o que é tudo muito novo. Então, assim, se nós queremos, como país, ter um projeto de futuro estruturado a longo prazo, a educação midiática eu acho que talvez seja o grande ponto central dessa discussão. Do ponto de vista legal, eu vou fazer uma analogia, sem fazer referência a nenhum caso específico, mas, por exemplo, acompanhando as próprias sessões do Supremo na época em que as extradições eram matéria específica dos plenários do Supremo Tribunal Federal. Então, com a transmissão ao vivo, a gente acompanhava como dever de ofício aqui na própria Rádio Justiça e na TV Justiça. Algumas regras são mais ou menos claras, né? Ou seja, o indivíduo é brasileiro, não é brasileiro, teve filho, já não vale mais a questão de ter filho, essa coisa toda, está tudo certo. O indivíduo está lá, não está aqui. Quando a gente vai para essa área relacionada a esse universo, a coisa começa a complicar e muito. O provedor, ele está no meio do Oceano Atlântico, o indivíduo que elaborou um programa X, que é criminoso. Eu lembro que havia uma referência de uma cidade da Macedônia, que eu não lembro agora, eu não sei nem se ainda é lá, que é o centro dessa... Não é mais, com certeza já deveria ter mudado. Que isso gera justamente uma grande dificuldade, primeiro do ponto de vista até, digamos, policial, de fazer a investigação. Do ponto de vista legal, qual é o panorama atual, com tantas discussões, com tanta movimentação e o acompanhamento que é feito em relação a isso? Ainda existe essa dificuldade ou já existe um sistema de colaboração entre os países no sentido de se achar soluções, inclusive jurídicas, para essas questões? Isso eu acho que é um dos grandes desafios. Uma das características da internet é a sua transnacionalidade. A internet não tem um território no Brasil, nem um território nos Estados Unidos, nem um território na Rússia. A internet, ela é algo muito abstrato, que todos nós estamos inseridos nela e ela não tem fronteiras. Como nós criamos, então, um modelo de governança, como você disse, que a gente está acostumado muito com o analógico. A gente cuida das antenas aqui no Brasil, a gente vê físico, né, o material físico da coisa. Como a gente cuida dos indivíduos aqui, isso é tudo muito palpável. Mas como a gente cria uma questão de governança para algo que não tem fronteira? Esse é um dos grandes desafios. Não existe ainda
Eu acho que os países precisam se articular nesse debate internacional, principalmente com a intermediação dos grandes organismos internacionais, a ONU, a Unesco, enfim, esses espaços multilaterais, para de fato se pensar em uma governança internacional disso que nós chamamos de ambiente digital, principalmente com a vinda da inteligência artificial. Vai ser extremamente necessário. As sedes das empresas não ficam nos países, os produtos que são montados também de forma plurinacional. Vem peças de um país que vão para outro país, sejam montadas em terceiro país. Se acontece algum problema com algum produto, se acontece algum problema na internet, onde que vai bater a responsabilização? Onde fica a sede? Quem são as pessoas responsáveis? As pessoas que estão por trás também ficam muito distantes disso. Então, acho que assim, o mundo precisa pensar diretrizes de governança internacional para isso que nós estamos chamando de ambiente digital e inteligência artificial. Nós temos nas Nações Unidas, na ONU, algumas tentativas de experiências de diretrizes, né? Então, diretrizes mundiais que ajudam, claro, a pensar estándares, padrões de direitos humanos para tecnologia, etc. Nós temos na Europa diretrizes continentais, né, que a Comissão Europeia tenta reproduzir para os seus países. Então, acho que são caminhos que estão sendo construídos pensando esse desafio da transnacionalidade da internet. Eu acho que é algo que impossível da gente... É inescapável esse debate internacional, porque é impossível a gente pensar uma internet fechada em fronteiras, né? A internet ela é transnacional e nós temos que pensar novos jeitos de lidar com ela. Está mais aberto hoje em dia esse debate, considerando diversos agentes, não apenas os estados nacionais, as autoridades constituídas especificamente, mas também empresas, e ainda uma outra questão política, que é quando falamos desse debate com democracias constituídas e também países que têm, digamos assim, governos que são, vamos falar a palavra, governos que são ditatoriais, então governos que são muito mais centralizados. Essa resistência ela ainda existe? Ela existe, com certeza. Existem países que tentam criar formas para limitar a internet nos seus territórios. E isso é muito ruim, assim, pensando nas questões que nós estávamos falando anteriormente de liberdade de expressão, garantia da autonomia individual, etc. A internet, ninguém nega isso, ela é um espaço relevante hoje em dia. Nós todos estamos com os nossos celulares nas mãos, a gente precisa dele para se comunicar, as pessoas precisam dele para se informar. Então a internet é inevitável, é algo que nós temos que lidar com ela e traz muitos aspectos positivos. Então não é de fato a gente demonizar esse ambiente, mas é como nós conseguimos entendê-lo e compreendê-lo. Quando nós pensamos em democracia, o que nós temos visto nos últimos 10 anos é que esse ambiente descontrolado impacta diretamente na nossa democracia. Como as pessoas têm tomado decisões em processos eleitorais, como as pessoas têm se informado para tomar essas decisões, como as pessoas têm articulado manifestações, atos antidemocráticos, atos violentos, tudo isso também passa pela internet. O outro lado da moeda, dos lados positivos, também tem esse lado negativo. Impactos em direitos humanos e na nossa democracia. Em países autocráticos, o que se vê é uma limitação abusiva do ambiente digital. Cortar de fato canais de comunicação que são essenciais. E isso não é o caminho correto, obviamente. Temos que pensar o controle democrático da internet, a regulação democrática desse ambiente, para que os direitos, como eu havia mencionado, floresçam nesse ambiente. A gente tem que pensar num ambiente mais saudável, mais seguro, para que as pessoas se sintam mais à vontade para se manifestar, para que elas se sintam mais protegidas para consumir informação. Então é sempre o caminho da regulação democrática, que passa por um debate pela academia, pela sociedade civil, com as empresas. As empresas precisam estar na mesa para esse diálogo, para a gente construir esse ambiente, né? É só assim que eu acho que a via do futuro vai ser possível. Agora são 3 horas e 30 minutos na virada já do relógio. Eu gostaria de aproveitar agora, nesse momento, para falarmos a respeito do encontro internacional, porque as pautas elas são diretamente relacionadas ao que estamos falando aqui. Então, novamente, repassando a informação para o nosso amigo ouvinte, é o Encontro Internacional de Educação Midiática, que vai debater autonomia e pensamento crítico
para toda a sociedade. O evento é gratuito entre os dias 22 e 23 de maio aqui em Brasília. É a terceira edição desse encontro, não é isso? Quais as pautas que estão em expectativa de... Pode falar do encontro de maneira genérica e também de algumas das pautas que serão adotadas. Tá ótimo. Eu primeiro quero convidar todos os ouvintes, todos os telespectadores que estão nos acompanhando, a acompanhar o evento online. Ele vai ser transmitido pelo canal do YouTube do canal Futura. Todo o evento será transmitido. Ele acontecerá aqui em Brasília, na sede da Casa Thomas Jefferson, na Asa Norte, mas eu convido quem puder acompanhar esse evento online, ele estará então no YouTube do canal Futura. A educação midiática, né, esse é o terceiro encontro. A gente fez o primeiro em São Paulo, o segundo no Rio de Janeiro e chegamos em Brasília com uma temática que amplia um pouco o escopo, né, do nosso trabalho, do Instituto Palavra Aberta, nessa temática. O encontro desse ano ele tem como objetivo abordar a importância da educação midiática para além dos muros da escola, para falar sobre a importância de levar essa educação como uma forma de inclusão social e digital e midiática para a população como um todo. Então, a gente vai abordar primeiro um painel falando sobre políticas públicas que já estão sendo desenvolvidas para disseminar a educação midiática. Então, a gente vai ter a participação da Secretaria de Políticas Digitais do Governo Federal, a gente vai ter a Secretaria da Pessoa Idosa, que também precisa ser olhada com bastante atenção. Os idosos hoje são um público bastante vulnerável a golpes, a práticas, né, a conteúdos desinformativos. Então, a gente precisa olhar esse público com muita atenção. A gente vai ter também representante do MEC, né, que vai falar sobre a inclusão da educação midiática nos currículos, e também a gente vai ter um painel sobre práticas, né, já olhando o que está sendo feito na prática. A gente tem, voltando aqui no tema do 60+, a gente tem uma parceria com a USP 60+, que tem um projeto muito interessante e no qual a gente atua em conjunto para levar a educação midiática para esse público. Teremos também um showcase de experiências já no dia 23, com professores do Brasil todo, que vão contar suas práticas. E aqui só um parêntese de um projeto que eu sou fã e adoro, e o Vitor fez parte também, o Dr. Vitor fez parte, o STF, que é o projeto Fake Tô Fora, Quem Vota Se Informa. Nós desenvolvemos para as eleições de 2022 e depois replicamos nas eleições de 2024 uma trilha de educação midiática, mas que tinha a educação para a democracia dentro, né, dos conteúdos que a gente colocou. Então, a gente tinha conteúdos, por exemplo, sobre o sistema democrático brasileiro, sobre o sistema eleitoral, como funcionam as urnas eletrônicas, né, a inteligência artificial, a proteção de direitos e o combate à desinformação no período eleitoral. E a gente fez, no ano passado, Cadu, um prêmio com educadores, né, que aplicaram nas suas escolas, nas suas redes, esse currículo de educação midiática. E nós vamos ter aqui presencialmente os 3 professores, os 3 primeiros colocados, ganhadores, contando as suas experiências. E é, de fato, uma experiência fantástica ouvir, por exemplo, do professor de uma cidade no interior da Paraíba, chamada Salgadinho, com 4.000 habitantes, a revolução que ele fez a partir, né, da educação midiática como uma ferramenta crucial para o combate à desinformação no período eleitoral. O projeto deu tão certo que ele já emendou num outro que fala sobre a questão de combater golpes, né, golpes financeiros na internet e já entrando também na educação financeira desses alunos. Então, de fato, a educação midiática é um fator crucial para os dias atuais. E o evento vem trazer essas experiências, vem debater e é voltado para a sociedade como um todo. Algumas pessoas podem entender que, em relação a diversos debates que acontecem, particularmente quando envolvem questões de alto nível, que pode ser algo um pouco distante da sociedade. Parece que, no caso, pela convivência que nós já temos com esses sistemas e com essa tecnologia, na verdade, essa educação midiática ela é algo que deve e é possível ser acessível a qualquer cidadão.
desde as crianças, para ter educação midiática desde cedo, até a população 60+. Exatamente. Hoje, hoje o que a gente vê é que se a escola já tem espaço dentro dos currículos, né, oficiais para você incluir a educação midiática, desde os anos iniciais, a gente pode trabalhar, por exemplo, com crianças na leitura crítica de informação, de imagens. E outra, um ponto aqui só para a gente colocar, a educação midiática não é só para informação que está online. A gente trabalha a educação midiática no sistema offline, o desplugado, porque o pensamento crítico, ele nasce de você interpretar conteúdos, de você desenvolver essa competência para analisar, seja uma mensagem que está numa camiseta, como a gente coloca, ou numa embalagem de um produto, seja ela numa mensagem de rede social. Então, ela começa nos anos iniciais, ela passa por todo o ensino fundamental, o ensino médio, mas ela chega na sociedade como uma necessidade mesmo, para que a gente possa aprender a identificar conteúdos. E aí entra a educação midiática, por exemplo, como ferramenta de combate à desinformação, ela é muito importante, porque a gente tem toda a parte de leitura crítica. Então, a gente promove, por exemplo, para as pessoas, dentro das nossas palestras, dos nossos cursos, a intenção de que esse cidadão desenvolva um questionamento em relação àquela informação. E, ao questionar, a perguntar o propósito daquela informação, aquelas perguntas que jornalistas fazem muito bem, né? O que, como, quando, por quê, onde, né? Para a gente também questionar como cidadão, para construir esse olhar crítico. Porque às vezes a gente recebe uma informação que a gente desconfia que ela pode ser falaciosa, que ela pode ser um conteúdo fraudulento. Mas então, por que a gente passa para frente? A gente precisa, né, respirar e questionar essa informação. Então, a educação midiática, ela é, sim, um instrumento hoje fundamental para toda a sociedade. Perfeitamente casado com a experiência que se tem aqui no próprio Supremo Tribunal Federal no acompanhamento dessas questões. Com certeza. O Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal trabalha sobre 3 pilares. Um primeiro pilar é o que nós chamamos de compreender a desinformação. Claro, nós temos que, quando nós pensamos em combater esse fenômeno, nós precisamos primeiro entender o que é esse fenômeno. E aí nós temos parceria com universidades que fazem estudos profundos sobre o tema, com entidades da sociedade civil, ONGs, centros de estudos independentes que também fazem grandes estudos sobre isso. E a partir dessas ideias, do que nós recebemos em relatórios, nós partimos para o segundo pilar, que é o pilar de como nós respondemos às narrativas informativas. Uma vez que compreendemos o fenômeno, como nós respondemos a ele. E aí a resposta é multidisciplinar. Como? Nós temos que responder pensando um novo arcabouço legislativo? Sim. Nós também podemos responder pensando numa campanha de comunicação, informar melhor a população acerca de alguma questão. Esse também é um ponto. Outro ponto é a educação midiática. Então talvez aqui, para resolver tal problema, talvez precisamos de fato ir para o chão da escola, falar com crianças. Uma das iniciativas que tem aqui, que o Programa de Combate à Desinformação apoia, é o STF nas escolas. Então os juízes auxiliares aqui, a doutora Flávia, vai às escolas, leva uma cartilha que fala sobre a cidadania, a democracia, como esse ambiente das plataformas está diretamente relacionado a tudo isso, para que as crianças compreendam. Então, pensar a educação midiática é uma arma para responder à desinformação. A desinformação não tem bala de prata, não é uma forma que nós vamos acabar com ela. Nós temos que pensar de forma multidisciplinar e multissetorial, academia, sociedade civil, poder público e setor privado, para de fato compreender e combater esse fenômeno. E eu acho que, atrelado à educação midiática, nós temos educações que, digamos, são quase correlatas a ela, né? A educação cidadã e a educação voltada para a democracia, né? Eu acho que tudo isso está diretamente interligado, e a doutora Patrícia Blanco, o Instituto Palavra Aberta, são grandes especialistas nisso, né? A gente, quando precisa compreender melhor, eles são parceiros de primeira hora aqui com a gente. E até nesse ponto, acho que o Dr. Vitor colocou isso de forma bem clara, que é a questão a educação cidadã, a educação para a cidadania, a educação para a democracia, ela passa muito, e aí o combate à desinformação passa muito por ampliar o repertório do cidadão em relação às instituições.
No caso, quando a gente criou o Fake Tô Fora, muito do que a gente pensou foi justamente isso. Antes de falar 5 passos para você checar uma informação sobre urna eletrônica, você precisa dar um passo atrás e dizer, a gente tem um sistema democrático estruturado, nós temos 3 poderes instituídos, a gente tem o papel do Supremo, o papel do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, nós temos um sistema eleitoral muito estruturado, com uma justiça eleitoral, com um sistema de urnas eletrônicas, para que o cidadão, o menino, o jovem, a menina de 12, de 15, 16 anos, que ia votar pela primeira vez, ele tivesse esse repertório na hora de ajudar a sua comunidade, o seu entorno, a checar aquela informação e a combater, a ser um agente de combate à desinformação. Então, veja, isso que o Vitor colocou é muito interessante. A educação midiática ela não caminha sozinha. Ela caminha junto com outros espaços de educação que precisam ser reforçados. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e para falar a respeito de uma questão que, na verdade, ela é muito básica, é uma pergunta muito básica. Algumas pessoas que nos acompanham dizem, mas ele está perguntando isso mesmo? Mas eu vou explicar qual é a questão. Um dos temas centrais é justamente autonomia e pensamento crítico para toda a sociedade. É que eu já vi algumas pessoas fazendo referência, lá vem, Cadu, você fala de novo em pensamento crítico, você está... isso é coisa de militante, isso é porque você quer um pensamento único. Eu gostaria que a doutora aproveitasse e explicasse para o nosso ouvinte que o pensamento crítico é exatamente observar e entender o que é que está acontecendo. Não é um pensamento que é voltado apenas para uma forma de pensamento. Não é uma coisa autoritária, muito pelo contrário. É o que fornece a autonomia para o cidadão. Pode explicar um pouquinho essa concepção para o nosso ouvinte? A sua concepção é perfeita, é justamente isso. O pensamento crítico é justamente possibilitar que você tenha a sua própria opinião, que você construa a sua própria opinião a partir daquilo que você entende como certo, como correto, até como forma de ver mesmo a situação. Se fosse pensamento único, aí sim a gente poderia estar falando de doutrinar, né, de tentar buscar um pensamento único. E não é justamente o contrário. O pensamento crítico te dá a possibilidade de, após analisar diversas formas, diversas opiniões diferentes, opiniões contrárias àquela que você acredita, você ler, né, você se informar, você construir a sua própria opinião com autonomia. Então, o tema do evento é justamente isso. A educação midiática ela tem esse objetivo de fazer com que nós sejamos cidadãos autônomos, capazes de fazer escolhas a partir de decisões, a partir de informações precisas, informações de credibilidade e que a gente possa fazer escolhas informadas. Então, a construção do pensamento crítico passa justamente por isso, no qual eu, cidadão, eu, indivíduo, construo a minha opinião a partir de uma análise crítica do ambiente que a gente vive. Então, é justamente essa questão da pluralidade, de você buscar informações, de você ouvir quem pensa diferente e construir sua própria opinião. Agora, me parece fundamental essa última parte da sua colocação, eu vou passar para o Dr. Vitor. Aliás, o debate é aberto, tá? É bem-vinda a intervenção a qualquer momento. Que é a questão, que algumas pessoas às vezes nos ouvem e pensam assim, não, mas eu vou citar um caso específico, que até rendeu mais do que no momento em que eu vi uma determinada pessoa falando, depois eu descobri que aquilo, na verdade, era uma informação que propositalmente circulava. Eu tive a oportunidade, infelizmente, de certa forma, de ouvir um indivíduo fazer a seguinte afirmação sobre a Lei Maria da Penha. Não, mas ela botou chifre nele. Foi uma coisa mais ou menos assim e seguido de uma série de afirmações assim que eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo. Não vou nem repetir todas elas. Mas eu falei assim, não é isso. Acho que lembro disso, depois acabou repercutindo de diversas formas. A questão da credibilidade da fonte de informação, para que você tenha o direito a ter a sua informação, mas que aquela informação que você tem para se embasar, ela tenha credibilidade e veracidade. Esse é um ponto fundamental nesse processo. A pergunta eu deixo para os dois. Com certeza nenhuma, sim, certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa no fenômeno, por exemplo, da desinformação, e esse caso que você citou, é um fenômeno claro assim de manipulação
de tentativas de manipulação de narrativas e, claro, de incitação a um ódio ou a violência. E aí, nesse caso, há um grupo específico, que são as mulheres. Então, a gente chama isso também de violência de gênero, né? Quando a gente pensa nesses fenômenos na internet, a internet deixou eles muito baratos. É muito fácil você criar uma desinformação. Você não tem nenhum tipo de lastro com a ética, com a legislação, com os princípios democráticos. A pessoa que está deslegitimando questões importantes como essa, ou que está criando uma desinformação, ela não tem nenhum tipo de compromisso com a cidadania. Então é muito fácil, ela não tem que pesquisar nada, ela não tem que gastar energia com nada, ela faz qualquer coisa. Podem ser desinformações assim de baseada, que são jogadas na internet, uma delas acaba pegando, viraliza e vira aquela tempestade toda no meio digital. Por outro lado, produzir informação é extremamente caro. É extremamente caro. Olha o estúdio que nós estamos aqui. Para fazer jornalismo profissional demanda muitos recursos humanos, capacidade humana. As pessoas precisam fazer faculdade, formar, estudar, pessoas altamente qualificadas. Precisa ter checagem de fatos, as pessoas precisam ir atrás da fonte, precisam se deslocar para conversar com pessoas, precisam conversar com um monte de gente, precisam conversar com órgãos públicos. Então, todo esse processo de checagem de fatos, de produção da informação, é extremamente caro. Então, por isso que a informação ou a checagem de fatos vai sempre correndo atrás, né? A desinformação daquele jeito, desinformações esdrúxulas, né? Até desinformações que parecem muito similares com a realidade. E a checagem de fatos vai sendo construída correndo atrás desse fenômeno todo. É muito caro, né? Então, assim, a gente sempre... É uma luta um pouco injusta da ponta das pessoas que estão fazendo um trabalho muito sério, né? E aí eu acho que tem... na democracia, o papel do jornalismo profissional é fundamental. O jornalismo profissional, mesmo que sendo feito por entidades que são privadas, não são entidades que são puramente privadas, elas têm um papel público e um papel democrático que é essencial. Combater a desinformação também é valorizar o trabalho do jornalismo profissional, o trabalho das universidades, que também são instâncias produtoras de conhecimento, e o trabalho das fontes oficiais, né? Todos esses ataques que o Supremo sofre, uma das tentativas que principalmente a Secretaria de Comunicação que faz é como a gente projeta a informação oficial, como o Supremo consegue atingir o público com a informação que de fato é apurada, que vem daqui de dentro, como as pessoas conseguem ler isso. E como o Supremo também consegue aportar outras informações que vêm de entidades do governo, que vêm do Congresso Nacional, que vêm de órgãos reguladores. Então isso é muito importante, a gente valorizar o que a gente tem chamado de instâncias produtoras do conhecimento. Isso é central também nesse debate que nós temos de um ambiente digital mais saudável e mais democrático. E só uma questão, acho que também nessa questão da credibilidade, né? A gente viu nessa mudança de produção de conteúdo, no qual a gente passa, né, da comunicação unidirecional de veículos para um grande público de massa, ou veículos de massa, né? Então, no qual o consumidor era um consumidor passivo da informação, para esse universo de muitas trocas, né, que é o multidirecional. Então, se hoje qualquer pessoa pode abrir um microfone e disseminar uma informação, uma opinião, ele passa também a ter essa responsabilidade na hora que ele produz esse conteúdo. E o que a gente tem visto nesse ambiente, né, informacional super plural, mas ao mesmo tempo poluído, é uma confusão entre aquela pessoa que tem credibilidade e que pode passar aquela informação com uma autoridade técnica, né, necessária para falar, por exemplo, sobre vacinas. Vamos pegar aqui um caso que a gente viu acontecer no passado, falar sobre vacinas, daquele que se popularizou ao dizer e a falar coisas sem o embasamento técnico, acadêmico, científico, e que usa esse espaço, por ser um comunicador popular, de grande visibilidade, que tem uma fala fácil, né, e que fala qualquer coisa dentro da sua opinião.
Não, é minha opinião. E aí, essa ideia de que a opinião desse indivíduo, que tem uma quantidade enorme de seguidores, que pode ter uma quantidade enorme de seguidores, é uma opinião de credibilidade, isso acaba afetando, né, aquele que realmente produziu a informação com ética, com critério, com método e assim por diante. Então, a gente tem aí uma necessidade hoje de ser um curador dessa informação. Nós, indivíduos, passamos a ter essa responsabilidade também, de fazer uma curadoria e saber identificar. Isso é uma opinião, isso é uma narrativa construída para me convencer de determinados assuntos, isso é algo que eu posso acreditar. E mesmo, né, uma informação vinda de um veículo jornalístico, você também tem que questionar. Acho que essa é o mote principal da educação midiática, você aprender a questionar a informação que está diante de você e não acreditar simplesmente porque aquela pessoa que tem milhões de seguidores está falando para você fazer. Nós chegamos num ponto extremamente importante que eu gostaria de abordar, que era justamente isso. Até acho que a gente chegou a dar uma pincelada no início do programa, que é o fato de que se antigamente, há coisa de talvez 40 anos, ficava na frente de uma televisão analógica, e via aquelas informações, você colhia aquilo e talvez fosse discutir no trabalho, com a família, no boteco da esquina, qualquer coisa assim. Hoje você ouve uma determinada informação, você pega o seu celular naquele momento e já faz um post fazendo comentários em relação a uma notícia, às vezes sem, vamos usar a expressão, pensamento crítico em relação àquela informação. Esse processo, ele fez com que cada indivíduo se torne parte da mídia, que antigamente era algo mais restrito. Eu pergunto, as pessoas, os cidadãos no mundo todo estão confusos com relação até mesmo às questões éticas e técnicas básicas de informação que antes jornalistas tinham que ter e hoje em dia parece que todo mundo tem que ter, mas não tem? Com certeza. A pergunta para os dois, podem... Com certeza, eu acho que, eu acredito muito nessa questão de que nós recebemos uma possibilidade de falar, né, de colocar nossa opinião, um espaço tão necessário, tão legal e tão importante que né, vou postar isso aqui rápido, não concordo com o que, né, esse jornal está falando, esse jornalista, não, olha, é interessante essa conversa, eu acho que essa conversa é muito positiva se a gente souber utilizar. O problema é que nós não estamos usando esses espaços com a responsabilidade que deveríamos usar. Porque quando a gente simplesmente posta alguma coisa, é a minha opinião, e passo para frente, que pode ser uma opinião que atinja um outro, que destrua uma credibilidade, que destrua uma reputação, que gere algum dano à imagem daquela pessoa, ou mesmo como uma forma de assédio, né? A gente tem, por exemplo, exemplos de jornalistas mulheres, e aí entra de novo no assédio, né, na questão de gênero, que aparece uma jornalista mulher, uma âncora de um veículo, de um jornal, de um telejornal. Ela falou alguma coisa, o cidadão está lá, não concorda com aquilo, ele não fala que ele não concordou com a notícia, ele vai direto no ataque àquela jornalista. Ele fala aquela jornalista, chama de todos os nomes possíveis e imagináveis, isso é uma prática de assédio virtual contra uma profissional que está ali cumprindo o seu trabalho. Isso vale não só para uma jornalista, vale para qualquer outra pessoa ali. Então, esse entendimento da responsabilidade de cada um no ambiente informacional é algo que a gente precisa discutir muito. É algo que a gente precisa trabalhar e dizer, todos nós somos responsáveis por construir um ambiente digital e informacional mais saudável, mais ético, mais responsável, olhando que do outro lado tem uma pessoa, tem um indivíduo, e não uma máquina. Porque às vezes a gente está ali achando que é uma máquina, né? E não pensa nas consequências. Cadu, quando a gente lembra um pouco da história da comunicação, a gente pode pegar, antes mesmo de rádio e televisão, a comunicação era feita de uma pessoa para uma pessoa, quase, né? Você encontrava a pessoa na rua, no bairro, e você trocava um diálogo ali com um grupo muito limitado de pessoas, né? Na praça, etc. Quando chegaram o rádio, a televisão, a gente passou no que a gente chama de uma comunicação de um para todos, grandes veículos de imprensa,
tinham e têm até hoje capacidade de atingir um público muito amplo, milhões de pessoas. Então, um veículo que fazia aí sim uma curadoria da informação conseguia jogar essa base informacional para um grande número de pessoas que, a partir dessa base, formavam as suas opiniões. A partir dessa base de fatos, construíam as suas opiniões. O que nós temos hoje na internet é uma formação de comunicação de todos para todos. Então, todo mundo consegue conversar com todo mundo na internet. Esse filtro da informação não deixou de existir, mas ele está sendo enfraquecido. Essa mudança da forma como a gente se comunica tem sido muito grande. Isso faz com que, quando nós todos somos comunicadores e também somos receptores da informação, faz com que todos nós sejamos quase como pequenos jornalistas, né? Nós temos que fazer esse filtro crítico da informação para entender, essa informação faz sentido, isso não faz nenhum sentido. É engraçado, porque assim, a gente faz filtros críticos na nossa vida todos os dias. Quando a gente vai escolher um restaurante, a gente faz um filtro crítico, né? Você quer comer pizza, você quer comer outra coisa, então a gente faz um filtro. Eu gostei desse restaurante, não gostei. Por que não fazer isso também com a informação? A educação midiática é exatamente isso. Assim. Isso que eu recebi, tem uma fonte confiável, a pessoa que me passou sabia que estava passando, ou ela também está sendo enganada, isso está sendo servido para me manipular. Existe algum tipo de interesse político, econômico, social por trás disso que está me recebendo? Então a educação midiática faz com que todos nós sejamos esses pequenos jornalistas nesse mundo de comunicação todos para todos. E aí eu deixo um pequeno desafio assim, para o futuro, pensando na inteligência artificial, como vai ser essa comunicação de todos para todos, muitas vezes intermediados por bots, né? Por robôs, por inteligência artificial de chats. Né? Então acho que é isso, assim, a gente tem que pensar também nesse futuro que não está muito longe da gente. Nesse sentido, o algoritmo, ele é um inimigo ou ele é um aliado ou pode se tornar um aliado? Por que eu digo isso? É uma sistemática que nem todos conhecem na verdade e que acabam entrando na rede social, seja no Instagram, no Facebook. Elas têm aquele determinado ponto de vista, muitas vezes confirmado e às vezes até radicalizado em função da quantidade de informações que começam a retroalimentar o perfil, por exemplo, de qualquer cidadão, por conta da opinião que ele tem, do tipo de curtida que ele tem, e aquilo vai reforçando, ele passa a entender que aquele universo da opinião dele, na verdade, é o mundo e não é bem assim. Repito a pergunta, essa questão tecnológica, já é possível se vislumbrar alguma coisa ou ainda o algoritmo só para citar uma questão, só um ponto específico tecnológico, ou ele ainda é um ser misterioso que ainda causa muito problema? Ele ainda é um ser misterioso que causa muito problema. Nós recebemos aqui semana passada, tivemos o prazer de receber aqui o professor de Harvard, Lawrence Lessig, é um grande estudioso nesse tema. E ele trouxe uma abordagem muito crítica com relação a isso. Ele aponta que os algoritmos são centrais no modelo de negócio das plataformas. Doutor, eu vou interrompê-lo, porque eu quero criar um pouco de suspense com isso, porque agora são 3 horas e 57 minutos, 58 agora. O tema é extremamente importante, essa colocação será importante para o nosso debate de hoje, mas nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, voltaremos exatamente desse ponto no nosso debate de hoje a respeito de não apenas políticas públicas, mas um entendimento crítico e autônomo para a sociedade, no sentido de que as tecnologias digitais elas sejam como talvez até um pouco utopicamente, gostaríamos que fosse um aliado para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Por enquanto, ainda é um pouquinho problemático, mas a gente continua falando sobre isso daqui a pouco em 104,7 FM, Rádio Justiça, onde você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora são 16 horas e 4 minutos em Brasília. Nós estamos no nosso tradicional debate do Justiça na Tarde, que acontece sempre, você nos acompanha em 104,7 FM. Estamos falando a respeito de políticas públicas para ampliação da educação midiática no Brasil, inclusive fazendo referência a evento que acontecerá nos dias 22 e 23 de maio aqui em Brasília, Encontro Internacional de Educação Midiática, que vai debater autonomia e pensamento crítico para toda a sociedade.
sociedade. Ou seja, isso atinge diretamente a você que está nos ouvindo aqui por uma mídia específica que é a Rádio Justiça. Mas a gente abordava justamente com nossos convidados de hoje o fato de que você também, ouvinte da Rádio Justiça, também faz parte desse processo, não apenas como receptor dessas informações, mas também como um processo que se tornou cada vez mais complexo na nossa sociedade moderna com o impacto das tecnologias digitais. Nossos convidados de hoje, doutora Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, que inclusive é quem tem a iniciativa especificamente desse encontro internacional que entrará na sua 3ª edição. E doutor Vitor Durigan, coordenador do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. No final do primeiro bloco de hoje, falávamos a respeito especificamente da questão do algoritmo como algo que você que está em casa agora, de repente pode entrar no seu Facebook ou no seu Instagram e dar aquela passadinha de informações, muitas vezes confirmando determinados pontos de vista através daquilo que automaticamente vai ser encaminhado a partir dos seus gostos pessoais, até no jeito de se vestir, que é um fenômeno que acontece atualmente. Eu fazia exatamente essa pergunta e houve uma referência feita pelo Dr. Vitor ao Dr. Lawrence Lessig, que também é conhecido como Larry Lessig, que é professor de Direito da Universidade de Harvard e um dos fundadores do Creative Commons e um dos maiores defensores da internet livre, do direito à distribuição de bens culturais, à produção de trabalhos derivados, criminalizadas pelas leis atuais e diversas questões colocadas em debate. E aí, a título de exemplo do impacto das tecnologias, alguém pode estar me ouvindo agora e pensando assim, nossa, como o Cadu tem todas essas informações? Eu tenho um computador aqui na minha frente, as imagens de outra tecnologia, que é a transmissão de imagens aqui no nosso canal do YouTube, não me deixam mentir. Eu tenho um computador aqui na minha frente e pude agora rapidamente achar essas informações. Uma brincadeira, mas que faz referência justamente a essa velocidade de informação que daqui a pouco eu quero abordar também. Mas o doutor, voltando ao tema específico, falava a respeito dessa abordagem que foi feita pelo professor de Harvard em relação a essa questão. Vamos retomar desse ponto. Perfeito, Cadu. A gente teve a sorte de contar com a presença do professor Lawrence Lessig aqui no Supremo Tribunal Federal e ele fez uma palestra brilhante sobre esse assunto em específico. O que ele aponta, e ele não está sozinho nisso, muitos especialistas apontam, o algoritmo é como se fosse o mecanismo, o programa que organiza as redes sociais. Então, a informação, o nosso feed, né, digamos ali, o feed de notícias, o feed de conteúdos que tem nas diversas redes, é organizado por isso que nós chamamos de algoritmo. O professor Lawrence Lessig aponta para uma questão que o algoritmo tem uma função. Qual que é a missão dele? É fazer com que as pessoas gastem tempo nas redes sociais. Porque gastando tempo nas redes sociais, as plataformas vendem anúncios e assim elas ganham dinheiro. É assim que eles chamam de economia da atenção funciona. As pessoas precisam gastar a sua atenção nas redes sociais para que elas consumam anúncios e as plataformas vendem esses anúncios e lucram a partir daí. O que foi descoberto é que as pessoas engajam mais quando elas têm sentimentos que são fortes. Sentimentos fortes relacionados à raiva, à violência, ao ódio. E o algoritmo ele entende isso automaticamente e ele reproduz isso. É isso que você falou, o viés de confirmação é exatamente isso. A pessoa, para ela engajar, naturalmente não tem interesse em ficar vendo coisas que ela discorda. Ela não quer ficar discordando. Eu não concordo com isso. O algoritmo vai alimentando as redes sociais dessa pessoa e das pessoas de forma geral com assuntos e temas que façam com que ela gaste tempo. Então aquela coisa que uma indignação social que aquela pessoa tem e as pessoas desse determinado grupo vão se radicalizando sem acesso a informações que sejam opostas. Isso está de fato no centro do modelo de negócio das plataformas. Essa é a grande tese do professor Lawrence Lessig. O modelo de negócio das plataformas é engajar as pessoas muitas vezes com ódio, com a violência, com teorias conspiratórias, para que elas gastem tempo e dinheiro nas plataformas. Isso precisa mudar, é o ponto central dele. Os algoritmos precisam ser mais transparentes, eles são
extremamente opacos, nós não sabemos como eles funcionam. Esse é o que as plataformas dizem que são os grandes segredos industriais dessa época. Ele defende que não. Esses segredos industriais que são completamente contrários à democracia, que são completamente depredatórios a direitos fundamentais, não podem ser opacos, eles têm que ser transparentes. As pessoas precisam saber o que é, precisam estudar, as universidades, os pesquisadores precisam conseguir estudar os algoritmos para entender esses impactos. E eles precisam ser controlados. Eles não podem engajar apenas no ódio, na violência. Eles precisam pensar formas de trazer o modelo de negócio das empresas de tecnologia para o lado respeitável da coisa, né? Como as pessoas utilizam, mas pensando o engajamento em questões que são cidadãs, que trazem informação, que elas possam consumir de maneira saudável. Então esse é o grande ponto. Os algoritmos são, de fato, muito opacos. Eles precisam ser mais transparentes. Isso faz parte do debate de regulação de plataformas. Esse talvez seja uma da espinha assim, central do debate de regulação de plataformas. Como essas empresas e os produtos que elas servem podem ser mais transparentes. E como esse modelo de negócio não seja atrativo para o engajamento ao ódio e à violência. Esse é o caminho que nós temos que pensar. Eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso e vou me utilizar correndo o risco de entrar em uma filosofia de almanaque superficial com a profundidade de um pires, com relação a duas questões que são colocadas e que eu acho que vem a calhar um pouco em uma questão na polêmica relativa a esses temas. Um é aquela questão que fala que a história não se repete a não ser em forma de farsa. Às vezes eu tenho minhas dúvidas se é desse jeito mesmo. E a outra eu vou correr o risco de entrar na lei de Goodwin, aquela que fala que quando você apela para qualquer referência à Alemanha nazista, você já perdeu a discussão. Vou me arriscar. Não é incomodamente semelhante esse viés de confirmação quando pensamos nas realidades extremas da Europa do século XX, particularmente, que culmina especificamente no caso da Segunda Guerra Mundial, do discurso, na época, gritado, nos discursos feitos de maneira bastante incisiva e que em alguns momentos se repetem no sentido de confirmar toda a sua raiva, todo o seu preconceito em relação à frustração que você tem e todo o seu o direcionamento que você faz e da conveniência política. O algoritmo ele não faz, de uma certa forma, talvez mais sutil, a mesma coisa. Isso não é extremamente perigoso? Eu estou sendo muito radical. Eu acho que, assim, eu entendo que existe uma preocupação, eu acho que tem uma questão radical aí do seu ponto de vista, no sentido de alertar, que eu acho que é muito importante, mas o que a gente precisa entender é justamente, se você quer olhar nos sistemas autocráticos ou aqueles que pregam um pensamento único, o algoritmo pode ser um grande instrumento para você atingir isso. Porque se você promove um discurso e você fica preso naquele discurso e você não sai dele e você entra num ciclo vicioso que quanto mais você curte, mais desse mesmo discurso vai ser ofertado para você, que é o que o algoritmo ele coloca. O algoritmo ele é feito a partir das suas escolhas, a partir daquilo que você curte, daquilo que você compartilha, das suas pegadas digitais, que você vai ali. Então eu torço para um time, eu começo a curtir e compartilhar só conteúdos daquele time, eu só vou receber conteúdos daquele time. E quanto mais alto eu falar, quanto mais reações emocionais os posts forem vindo, e eu for curtindo, e for compartilhando, e aquilo vai criando, né, uma grande bolha no qual eu não consigo sair dela. Por um outro lado, se você olhar um pouquinho e você desviar o olhar e furar essa bolha, você vai ter acesso a muitos outros conteúdos que podem ajudar na formação do seu pensamento crítico. Então, o que a gente precisa trabalhar, e hoje já tem mesmo dentro da educação midiática, o que a gente chama do letramento algoritmo, é justamente você olhar, olha, não, existe aqui, o que está sendo encaminhado para mim, o que está sendo sugerido por essa rede social ou por essa plataforma, é fruto de escolhas algorítmicas, né, e de uma receita opaca que não quer ser colocado, que eu preciso saber o que está por trás. Então, de novo, a gente precisa ter essa consciência de que eu
indivíduo, posso ser manipulado e que preciso me proteger contra essa manipulação algorítmica. É o senso crítico que é a senso solução. Crítico, exatamente. E uma coisa que, assim, uma questão que eu acho que difere um pouco desse fenômeno do passado, que a gente precisa lembrar e ter isso como um exemplo, para que a gente não corra o risco de ter novamente um período tão horroroso, que foi o período do nazismo, é você olhar que a gente tem hoje possibilidades de buscar outras informações, de ir atrás de outras fontes, de sair um pouquinho. Quando eu falo de olhar um pouquinho do lado, é justamente você não precisa nem sair daquela plataforma, você pode só buscar alguma coisa, quem pensa diferente. Então, se chegou um conteúdo que fala mal do meu time, deixa eu ver quem fala bem, deixa eu ver quem fala mal. Né? É só uma questão de você ampliar os seus horizontes para que você não fique, né, não seja vítima dessa tentativa de te manipular para que você tenha um pensamento único. Por dever de ofício, ao longo do desenvolvimento das redes sociais, eu sempre tive o costume, mais instintivamente, propriamente do que um método estabelecido, de ter referências diferenciadas, o que às vezes, para usar um termo também moderno, me bugava. Porque às vezes eu tinha um post fazendo... Vou utilizar a analogia dos times. Eu tinha um post falando do Flamengo, vamos dizer. E lá embaixo tinha um post do Fluminense, logo depois de um jogo. Né? Só a título de exemplo. Peraí, são dois universos diferentes. Ou então, pegando uma questão mais política, eu lembro de uma palestra que eu assisti, uma professora de comunicação também falando a referência a dois posts diferentes, à época falando da Venezuela... e um era de um determinado órgão de imprensa e outro de outro órgão totalmente diferente. Ela dizia, olha, parece que você está falando de países diferentes, não está se falando do mesmo país. Embora haja esse impacto individualmente, mas é importante um processo desse tipo para que você possa se distanciar da situação. Isso já faria parte dessa educação midiática que estamos falando hoje. Seria uma forma básica que poderíamos falar a respeito disso? Isso é uma das primeiras aulas que a gente sugere, né, tanto nos nossos cursos de formação de professores e educadores, como também nos materiais que a gente produz, como material pedagógico voltado para alunos e também para a população idosa, é justamente, se você tem uma informação e você quer saber mais sobre essa informação e desenvolver a sua própria opinião, busque outras fontes. Não fique preso a uma fonte só. Tenha no seu feed, se você uma pluralidade de vozes diversas. Então, eu escuto A, mas eu também quero saber o que o B pensa. Não fique simplesmente focado numa única fonte de informação, num único viés ali de informação. Você tem que buscar. E é aí que entra uma questão de sair da passividade do consumo de informação, Cadu. Porque se nós antes ficávamos só na questão da passividade, hoje o universo informacional exige que a gente saia dessa passividade, que a gente tenha uma atitude proativa em relação ao ambiente informacional. Que a gente questione, a gente precisa questionar. Não é dizer, não acredito em mais nada. É fazer algo que a gente chama de praticar o ceticismo saudável. É, de fato, questionar aquela informação, para que eu possa, né, ter o melhor proveito e fazer escolhas informadas a partir daquilo que eu acredito como sendo de credibilidade, que é aquilo que eu acredito que seja uma informação responsável. E não comprar, né, pelo preço de face aquilo que chega até mim como sendo verdadeiro e aquilo é o real, é o correto, e é nisso que eu tenho que acreditar. Eu gostaria de aproveitar, doutor Vitor, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para ela, justamente porque há uma questão aqui que me chama a atenção, dentro dessa. Acho que eu não sei se a gente pode fazer uma dentro do espaço que nós temos aqui, mas algumas questões eu acho que talvez a gente possa abordar. Por exemplo, nessa questão do questionamento, eu acho que também todos que têm redes sociais, Instagram, Facebook particularmente, já tem aquela questão do vou olhar os comentários. Isso às vezes pode até estragar um dia.
Mas E como? não é? Só que aí há alguma orientação, por exemplo, nesse sentido, porque às vezes você... Aliás, eu me lembro de uma colega que recentemente, num debate de Facebook, ela fez uma referência rebatendo a agressividade com que o debate daquele tema específico estava, aquele rumo que estava tomando. Eu lembro, como é que era a expressão que ela usou? Ela diz assim, olha, eu sou a favor do debate, eu sou uma pessoa que quer o debate, mas o debate deve ser feito com base em informação, boa educação e, se possível, em português correto. Isso, na verdade, foi uma cutucada na pessoa que a estava atacando. Claro, Mas, às vezes, a gente tem a vontade de entrar nesse tipo de debate. Pode não ser a melhor forma de fazer certos questionamentos. Há uma orientação nesse sentido? Porque é uma situação que no dia a dia a gente fica inserido nela, né? Olha, assim, não tem uma orientação única para isso. Principalmente porque, infelizmente, nos espaços de comentários a gente perdeu algo que chama civilidade. Tá? E as pessoas, voltando naquela pergunta que você me fez sobre as pessoas estarem preparadas para o uso dessa tecnologia, e os comentários o espaço de comentários mostra que realmente as pessoas não estão preparadas para isso. Porque na medida em que você perde a civilidade, a educação, e você começa a xingar, você desce por uma coisa não razoável de respeito ao outro, à opinião do outro, você já perde o debate. Então, o que a gente recomenda primeiro, só entre nessa discussão se você estiver disposto de fato, e tiver estômago para, de fato, entrar nessa discussão que pode ser muito rasa, que pode ser muito violenta. Por outro lado, se você está nesse papel de praticar essa violência, pense 2 vezes antes de escrever. E pense no seguinte, hoje você está comentando isso com uma tela de distância. E faça a ponderação. Eu faria esse comentário se eu estivesse conversando na mesa de um bar, se eu estivesse conversando lado a lado, face a face, olho no olho com essa pessoa, porque a mesma educação que você tem que ter nas suas relações pessoais e aqui de forma offline, você tem que ter no online. Não existe, Cadu, hoje mais a separação do online e do offline, do digital para o não digital. O mundo hoje é digital, é o que todo mundo diz nesses futuristas, que nós somos a mesma pessoa física e a mesma pessoa digital. Então, a gente tem que olhar e ponderar isso. O que eu sempre recomendo, principalmente para jovens, para adolescentes que estão ativos nas plataformas, feche os comentários. Não entre nesses comentários, porque isso pode ser muito tóxico. Isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar um problema emocional muito grave, porque a pessoa não tem responsabilidade, não vai saber se o comentário lá ali, falando sobre a sua forma física, sobre o seu visual, se isso pode te causar algum dano, se você tem algum problema de imagem, se você tem alguma baixa estima. Então, você tem que se proteger disso, porque, infelizmente, a gente perdeu a civilidade. Esse debate eu acho muito interessante. Eu estava aqui relembrando algumas histórias, alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Nesse mesmo sentido, Cadu, que você mencionou essas histórias, o Chico Buarque, artista brasileiro, tem um vídeo que ele fala, quando ele estava produzindo um dos álbuns, ele fez uma série de vídeos, entrevistas, e ele comenta isso, assim, o surgimento da internet na vida dele. Ele fala, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ir à praia, caminhar no calçadão. Então eu sempre encontrava as pessoas me cumprimentavam, Chico, bom dia, parabéns pela música, Chico, bom dia, obrigado, tirava foto. Eu sempre me senti uma pessoa assim, as pessoas gostavam de mim, né? Me tratavam bem, e eu tratava as pessoas bem, e gostava, assim, não tinha nenhum tipo de impedimento. Um belo dia com o Facebook, ele fala assim, né? Eu não sei, eu nunca tive nada. Por algum motivo eu recebi assim para ver os comentários. Quando eu abri os comentários que estavam fazendo de mim, estavam me chamando de um monte de coisa. Ele fala isso dando risada, né? Me chamando de um monte de coisa. Eu estava sendo completamente odiado na internet. Eu nem sabia que estava todo mundo me xingando do jeito que me xingava. E é um pouco esse fenômeno mesmo, assim, né? No dia a dia as coisas são muito diferentes do que são nas redes sociais. Por quê? Eu acho que esse é um ponto central. A gente fica falando que as redes sociais são praças de debate, mas elas não são desenhadas para isso.
né? O espaço de comentário não é um espaço de fomento de diálogo. O espaço de comentário é um espaço de comentário. As pessoas jogam qualquer coisa ali. Ninguém está esperando um debate, uma deliberação, um diálogo construtivo ali. As redes sociais não são construídas para isso. Elas são construídas para o consumo. Como a gente estava falando no início desse bloco. Né? Elas são construídas para vender anúncio. Elas não são construídas para debates políticos. Elas querem vender. É ads, é engajamento. Então as redes sociais não são desenhadas para um debate, para uma deliberação democrática. Elas são desenhadas para que as pessoas consumam tempo e dinheiro nelas. É como um reality show, né? Exatamente. É como é isso. É como um reality show. Então acho que quando a gente pensa também esses espaços digitais, é a gente também não confundir ou tentar entender como a gente transforma eventualmente um espaço digital em um espaço que seja de fato de debate democrático. E não confundir espaços que não são nem desenhados, nem é o propósito deles que seja para isso, e a gente utilizá-los para nesse sentido, né? A gente é isso, como a Patrícia trouxe. É um computador, a gente não vê a expressão das pessoas, a gente não sabe como é a vida daquela pessoa, a gente nem sabe se aquela pessoa é real. A gente está conversando com um robô ali e está lá gastando nosso tempo à toa. Então, acho que isso é algo muito central que a gente precisa ter em mente sempre. E só uma questão que eu acho que é interessante. Outro dia eu ouvi um advogado falando sobre a responsabilização aí jurídica mesmo, né, por parte de comentários no feed de redes sociais e principalmente de comentários em grupos de WhatsApp. Então, hoje já existem exemplos de pessoas que foram responsabilizadas por assédio digital a partir de comentários. Então, pense bem antes de xingar alguém, de ameaçar alguém, de fazer... eu tive tenho um amigo que é colunista de um grande veículo e que ele recebeu uma ameaça, assim, eu sei onde a sua mãe mora, né? Quer dizer, olha que coisa mais... ele falou assim, eu posso levar isso como sendo uma piada ou eu posso levar isso como sendo algo que é de fato uma intimidação, uma ameaça física à minha mãe. Olha que coisa, uma senhora de 80 anos, né, e, vai sofrer um dano. Então, as pessoas precisam pensar muito nisso e hoje há formas de você, a partir de prints de tela registradas em cartório, você entrar com um processo e ser responsabilizado sim, porque para isso tem responsabilização e existem diversos exemplos de pessoas que foram responsabilizadas por comentários. Nesse sentido, nós temos, me parece, dois aspectos. Eu vou até usar uma expressão. Nós temos os CPFs que podem estar sendo atingidos, ou seja, as pessoas físicas, mas nós temos também os CNPJs, né, as instituições que também são igualmente atacadas. Eu pergunto porque no caso especificamente do Supremo Tribunal Federal, que nós já falamos, já há um desenvolvimento, inclusive até de técnicas no sentido da proteção e da observação de quais são as lutas que se deve travar. E a Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal ela tem um trabalho desenvolvido em larga escala em relação à observação disso. Como as instituições, não apenas o Supremo, elas lidam com isso. Por exemplo, já faço uma pergunta só para facilitar em termos didáticos. Um espaço de debate em comentários já não é um local que se tenha trabalho de designar alguém para ir fazer uma resposta num determinado tipo de comentário. Seria mais ou menos nessa linha, observar qual é o campo de batalha, digamos assim? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta interessante, Cadu. Eu acho que as instituições democráticas no Brasil e no mundo estão tendo que aprender a lidar na marra com isso, com esses desafios de violência, de campanhas desinformativas. Muitas vezes essas campanhas são feitas para atingir pessoas que estão dentro dessa instituição, mas são ataques voltados à institucionalidade que essas pessoas correspondem, por exemplo, às autoridades, os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o papel que eles possuem como autoridades a partir do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que são debates que o mundo inteiro está fazendo. E os ataques às instituições são algo concreto. A gente fica falando, rede social, não sei o que, às vezes são ataques, como a Patrícia trouxe, assim, que às vezes são muito supérfluos, muito rasos, mas a gente acha que é uma pessoa, mas daí quando vê, tem
milhões de pessoas reproduzindo o mesmo ataque. Então, também assim, entender quando que o ataque vira um ataque. É uma pessoa, são 300 pessoas, quando aquilo se concretiza, quando a reputação institucional começa a ser atingida, quando a reputação também individual começa a ser atingida, acho que são desafios. As comunicações sociais, tanto do Supremo quanto também de outros tribunais superiores, de instituições democráticas como um todo, também estão passando por uma adaptação. Essa adaptação digital não é individual, ela também é coletiva. Também está passando para entender, antes se comunicava assim, antes o Supremo Tribunal Federal precisava publicar coisas no Diário Oficial e depois soltava uma notícia. Hoje em dia, publica no Diário Oficial, também tem notícia, mas como a gente leva isso para as redes sociais? E às vezes no Supremo, passando aqui por exemplo nosso muito concreto, são temas muito complexos e a rede social às vezes não permite temas complexos, é sempre tudo tão raso. Então como o Supremo pensa novas formas de comunicação de temas que são extremamente complexos, que são temas muitas vezes distantes da população, como a gente transmite isso para um público muito amplo, Então de fato você pensar estrategicamente, eu acho que esse é o ponto. Não dá para você tentar rebater todos os ataques, todas as desinformações. As instituições precisam pensar estrategicamente o que vale a pena rebater, o que não vale a pena rebater, o que vale a pena construir, gastar energia, como eu falei, A informação é muito cara. O que vale a pena gastar energia para construir informação, o que vale às vezes a gente só tem que ignorar, E de fato construir esses campos estratégicos de combate à desinformação, discursos de ódio, violência, etc. Mas é algo novo, existem tentativas, formas de tentar se comunicar nesse novo meio digital, digamos assim. E eu vou citar aqui só um exemplo, que eu acho que é um exemplo muito legal que o Supremo fez, que eu acho que foi bem sucedido, muito experimental, mas muito bem sucedido. Foram 2 rodadas que o Supremo fez de diálogo com influenciadores digitais. O Supremo nunca havia feito isso. A instituição compreendendo que existem novos atores relevantes para o ambiente informacional e, claro, fazendo uma seleção de influenciadores considerados, claro, competentes, engajados em temas de defesa da democracia, pessoas que se importam com direitos, Como o Supremo, então, como instituição, faz esse diálogo com esses novos atores, com essas pessoas que são influentes nesse espaço digital? E foi muito bem sucedido, porque elas vieram aqui, às vezes também tira um pouco da mística que grandes instituições como o Supremo têm, Ver as pessoas trabalhando aqui humaniza um pouco o contato e vice-versa, também ver o influenciador aqui, bate papo de questões do dia a dia, eles conheceram as pessoas que trabalham por trás dos ministros, fizeram conteúdos, adoraram o plenário. Então isso humanizou muito, Você vê que a experiência de quando eles chegaram, de quando eles saíram, foi outra, Eles saíram muito felizes, eles fizeram rodas de conversa com os ministros, eles saíram fascinados, uma conversa mais informal com os ministros, eles saíram com os olhos brilhando, de fato, entender como é que é a instituição. Então acho que esses pequenos passos, às vezes muitos experimentais, outros não, de fato a instituição tateando essas novas formas de comunicação, e é isso. Entendendo quais são as batalhas que devem ser travadas no ambiente digital para esse reforço, digamos assim, institucional. Agora, doutora Patrícia, temos acompanhado de iniciativas desse tipo, institucionais, diversas lideranças têm procurado manter esse diálogo democrático e tem sido o grande garante justamente da própria manutenção, no caso do nosso país, da própria democracia. Mas quando nós temos uma situação em que, eu vou citar especificamente as redes sociais da Casa Branca no governo atual, em que são colocadas peças que, beiram um mau gosto e em determinado momento ali começa a haver uma outra confusão. Eu vou dizer que na minha época eu entendia a separação entre governo e Estado. Então uma emissora pública é uma emissora de Estado, não é uma emissora de governo, e ali a separação, embora às vezes fica um pouco opaco, fica um pouco misturado, mas eu sempre consegui trabalhar em outras emissoras também com essa diferenciação, para mim, bastante clara. Quando eu tenho, ainda mais considerando uma potência mundial, como é o caso dos Estados Unidos, sempre apontada, há quem discorde, como um baluarte do processo democrático no mundo todo, apesar de todas as críticas que possam ser feitas historicamente, etc., etc. Isso gera um impacto muito grande nesse debate também.
Com certeza, né? Quando a gente vê o mau uso, né, de redes que são de canais públicos, de canais de contato direto, né, de entes governamentais com o seu público, propagando vídeos de cunho até preconceituosos mesmo em com determinados países, que foi o caso, de forma jocosa. É muito triste você ver essa usurpação de um espaço que deveria ser de diálogo com o cidadão, de informações precisas, informações dentro de uma coisa que a gente fala muito sobre o papel, né, governamental de falar com todos, né, de falar com toda a população. Então, eu fiquei muito chocada quando vi, né, e quando vi a mudança mesmo, né, porque até houve um questionamento muito grande, que no dia da posse, todo mundo que seguia aquela página, imaginando que seguia o presidente anterior, passa a seguir o presidente atual, né? E aí todo mundo fala, não, eu fui roubado, né, roubaram meu perfil, agora eu estou seguindo e tal. Não, era uma página oficial, né, daquela instituição, e que no dia seguinte passa a usar uma forma de comunicação muito ruim, né, para todos. O que eu vejo é que, do mesmo jeito que a gente precisa olhar para a educação midiática do cidadão, a gente precisa também olhar a comunicação das empresas, das entidades, das instituições. Isso que o Dr. Vitor colocou sobre brigas, né, que você pode comprar, formas de você comunicar para a população, para que para que aquela informação chegue de fato e não gere desinformação, com uma linguagem acessível, uma linguagem que explique uma decisão jurídica, que é uma decisão muito complicada de vocês explicar em 140 caracteres, né? Você precisa, de fato, olhar essa comunicação de uma forma muito cuidadosa, muito cautelosa, e que, muitas vezes, essa comunicação acaba, se feita de forma errônea, acaba gerando desinformação. Porque a desinformação não é simplesmente o totalmente falso, aquele conteúdo fraudulento, criado, né, a partir de questões totalmente falsas. Você tem nuances. E uma coisa que gera desinformação é a comunicação mal feita. Então, quando a gente tem, por exemplo, o caso do Pix, as dúvidas que foram geradas a partir de uma comunicação não bem colocada gerou um processo desinformativo, no qual você não conseguia interpretar corretamente aquilo que estava se pretendendo naquele momento como uma ação que era positiva, que era necessária no combate à sonegação, em relação ao Pix. E criou-se, então, um panorama e um ambiente favorável para a prática da desinformação, aí sim, de medidas fraudulentas. Então, quando você pega, voltando à origem da sua pergunta, é que a gente precisa entender, né, que todos, a comunicação hoje, de todos para todos, de muitos para muitos, ela exige, de fato, um entendimento maior do público com que você está falando, né, de como esse público vai receber essa informação e como ele vai reagir em relação a isso. Muito oportuna a sua colocação, por conta de um ponto, tudo foi importante, mas um ponto específico já era algo que eu gostaria de abordar desse ponto de vista institucional, nesse universo que vivemos hoje digital. Velocidade. Então, por exemplo, a questão do Pix, me ocorria exatamente isso. Às vezes, principalmente quando há algum caso, até no caso específico, até uma decisão do Supremo, começa a haver uma determinada repercussão e já se aproveita um determinado viés e dizer, olha, essa decisão significou isso. Não é nada daquilo. Muitas vezes há uma cobrança, há uma pressão no sentido da velocidade em que as instituições reagem a muitas dessas colocações, mas é necessário que a resposta ela também seja precisa. E às vezes a coleta de informação sobre o que está acontecendo, nem sempre ela vem na velocidade que gostaríamos que viesse. Como é que institucionalmente se lida com uma questão dessa, considerando o mundo digital que nós temos hoje em dia? Eu acho que esse é o ponto que nós havíamos falado, que é o seguinte: todo mundo, pessoas, CPF, né, e CNPJ, essas pessoas, instituições, também estão todos se adaptando ao meio digital. Todo mundo estava acostumado de outra forma. Agora todo mundo tem que se adaptar para esse novo jeito.
E esse novo jeito ainda não é muito entendido, muito concreto. Ele tem algumas características, que as duas principais massa, quantidade de pessoas, e velocidade. Quando essas duas coisas se encontram, são aqueles conteúdos que viralizam. Quando a gente atinge um grande número de pessoas, a massa, uma velocidade muito alta, o conteúdo começa a viralizar. Como a doutora Patrícia mencionou, às vezes comunicações que são feitas pela imprensa, por órgãos oficiais, por entidades, tentam se adaptar para esse novo universo e acabam comunicando às vezes de forma simplista, coisas que não são simples, coisas são muito complexas, mas é nessa tentativa de boa vontade mesmo de tentar chegar aos grandes públicos, novos públicos. Mas isso é utilizado por pessoas de má fé e é manipulado esse conteúdo. Então, às vezes, uma lacuna em alguma informação, e é isso como a Patrícia também mencionou. A desinformação não é só a mentira, é a manipulação. Às vezes é o cruzamento de duas informações que são verdadeiras, mas o cruzamento entre elas não é verdadeiro, é a correlação de fatos que no final dos contos não é verdadeiro. Então essas lacunas informacionais que os 140 caracteres às vezes não nos permite, também são utilizadas por agentes maliciosos para transformar aquilo em um processo desinformativo. E é isso, assim, na ânsia das vezes a gente se adaptar, as instituições se adaptarem às redes sociais, tentarem publicar tudo muito rápido porque precisa também ter engajamento, precisa atingir novos públicos. A informação que é profunda, detalhada, não chega, não dá tempo mesmo, naturalmente não dá tempo de chegar. Demanda energia, demanda tempo, demanda checagem. E às vezes isso vira uma bola de neve. Eu acho que é uma questão de adaptação. É preciso saber quais são as informações que podem ser distribuídas rapidamente e também saberem quais devem ser maturadas, digamos assim. E, ao mesmo tempo, estar, por default, né, que a gente chama assim, dentro da lógica da comunicação das instituições, os riscos sobre desinformação. Toda comunicação, toda decisão que for tomada por essa instituição, dentro dela tem que estar colocado os riscos que são inerentes a um processo de desinformação. Então, tudo isso demanda adaptação, e eu acho que as instituições estão passando por esse processo, melhores eu já vejo assim, coisas que são muito importantes. Por exemplo, vejo aqui no Supremo uma outra iniciativa que vale ser mencionada, que é informação à sociedade. Depois de cada julgamento que é concluído no Supremo Tribunal Federal, são feitos esses pequenos relatórios. E são pequenos mesmo, porque, claro, um julgamento aqui saem acórdãos de centenas de páginas. O informe à sociedade são pequenos relatórios de 3 páginas, que tentam de forma, um esforço grande que os assessores fazem, de tentar trazer uma linguagem acessível, as informações que são necessárias para a compreensão daquele projeto, para a decisão, e isso é publicado. Então é isso, assim, são tentativas mesmo da gente entender o que deve, como deve ser feito, e sempre incluir nessas tomadas de decisões os riscos que uma possível campanha de desinformação pode ser originada a partir dessas lacunas informacionais. Inclusive no site do Supremo Tribunal Federal existem exatamente essas publicações que explicam exatamente essas decisões, e é um trabalho hercúleo mesmo, não só do entendimento do que está, e naquela velocidade que há uma pressão muito grande nesse sentido, mas essa questão da utilização de uma linguagem que seja acessível, mas a informação seja tecnicamente correta. Exatamente. Isso realmente é um desafio muito grande. E é um desafio porque, se a gente considerar que a população brasileira ainda é uma população com baixo letramento, com um índice de analfabetismo funcional altíssimo, você traduzir essa informação, seja do Supremo, ou seja de outros órgãos, outras instituições, é um desafio fantástico, hercúleo até, muitas vezes, e que a gente acaba abrindo espaço para que agentes maliciosos utilizem essa lacuna mesmo de informação para manipular a opinião pública, para manipular o indivíduo. E a gente pega, por exemplo, a gente está vivendo uma crise do INSS, né, aqui, e é uma crise já
desinformativa, ou uma crise informacional. Porque já começa a vir, né, aquelas informações cruzadas e tudo mais, que desses agentes que, por questões políticas, econômicas, maliciosas, de golpes, querem se apropriar dessa crise institucional. Então, a gente precisa olhar, de fato, né, para a análise crítica da informação de uma forma muito urgente, necessária e importante para esse exercício dos direitos, né, para que você não caia num golpe, não seja manipulado por esses agentes maliciosos. Eu tenho aqui comigo, é uma pena que eu não caiu nas minhas mãos antes, uma publicação do Supremo Tribunal Federal da Universidade de Brasília, Programa de Combate à Desinformação, o Mal do Século, aqui no caso é o volume 2, O Futuro da Democracia, Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais. Tudo isso que foi falado, eu estava vendo uma referência aqui, fiz o que eu poderia chamar de uma leitura dinâmica, ou seja, portanto, eu tenho medo de que eu vou fazer a pergunta de maneira precisa, mas me chamou a atenção exatamente um artigo da sua autoria, e eu acho que é esse aqui, do Histórico do Tratamento Constitucional da Censura na Constituição de 88, é isso mesmo, né? E, pelo que eu pude ver rapidamente, há um histórico referente à questão das previsões constitucionais, ou melhor, das previsões ao longo do tempo, desde Gutenberg até a publicação e a publicização de determinados princípios, culminando, no nosso caso, com a Constituição de 1988. Eu faço uma referência ao fato que eu dei aula por alguns anos na faculdade, tanto na Universidade Católica quanto de Brasília, quanto no CEUB, e uma das disciplinas era justamente ética, legislação e jornalismo. E uma questão que se perguntava, professor, mas por que a gente tem na Constituição uma referência à vida? É claro que a gente tem direito à vida. Eu falei, não. Se você vivesse num determinado período de tempo, lá para trás, respeitadas as questões religiosas, talvez em outra encarnação, em certas situações você era res, você era coisa, se você fosse escravo, você não tinha direito estabelecido à vida. O seu senhor teria direito a, se ele achasse, matar você e era isso. A previsão constitucional e o fazer valer essa previsão é o que garante justamente que haja a possibilidade da prevalência de determinados direitos. Nesse sentido, tudo que estamos falando aqui é fundamental a previsão legal e hoje podemos estar falando a respeito disso, ao contrário, lá vou eu para a lei de Goodwin de novo, sinto muito, ao contrário da previsão legal que existia em estados totalitários no período das décadas de 30 e 40. A previsão legal, a previsão, me atrevo a dizer, constitucional da época, tinha a previsão que não, você está errado, então você está morto. A previsão constitucional é o garante de que possamos estar aqui conversando a respeito desses temas. É isso mesmo, doutor? Com certeza, com certeza. A Constituição Federal, não só a brasileira, mas constituições do mundo todo, digamos, é o nosso pacto social. As pessoas de um país concordam minimamente sobre essa base legal, que é a Constituição, nossa carta magna, nossa base social, e isso é o básico. Isso é o básico. O que é o básico? É a formulação do Estado, como ele se organiza, mas ao mesmo tempo os direitos que são básicos. Direitos de liberdade de expressão, de autonomia, liberdade religiosa, educação, e ali a nossa Constituição elenca outros diversos. Só que a Constituição de 88 não nasceu do nada. Ela é uma construção histórica. E é como você disse, vem de um passado brasileiro autoritário. Ela é uma resposta à Constituição de 1988 especificamente, ela é uma resposta a um passado autoritário, o período ditatorial brasileiro de 64 a 85. Ela foi feita para enfrentar os desafios que foram elencados na ditadura. E um desses grandes desafios era de fato a censura, né? O AI-5, por exemplo, acabou com pedidos de habeas corpus. Então as pessoas eram presas e não conseguiam ser libertas por manifestações da expressão. Então toda essa questão de censura, o Congresso Nacional foi fechado, os parlamentares não tinham liberdade, não tinham autonomia para falar o que eles pensavam. Eles também podiam ser presos, perseguidos, etc. O filme, né? Eu ainda estou Aí, que fez fazendo muito sucesso, porque conta essa história, concretiza essa história de perseguição. Então a censura, ela tem um histórico, e aí você disse outros períodos autoritários, como o período nazista alemão, e aí a gente pode
enfim, citar diversos outros, mas a liberdade de expressão é uma construção histórica, social e uma grande vitória social. É a imposição dessas barreiras que protegem a autonomia individual de todos os cidadãos para que eles possam ter a capacidade de falar, de se informarem, de expressarem o que eles acham, desde que, claro, com limites democráticos de respeito, mas nunca limites abusivos e impositivos contra opiniões, etc. Então, assim, a gente pensar que é isso, a liberdade de expressão ela é um ganho histórico. Ela não nasceu do nada, ela não foi inventada de um dia para o outro, ela é uma resposta de desafios muito perigosos e concretos que o Brasil e o mundo teve em passados não muito distantes. E a gente precisa preservá-la. Esses ganhos de direitos fundamentais, garantias, democracia, são construções que nós precisamos defender. Então, é isso. Quando a gente fala de combate à desinformação, é o combate à desinformação para a defesa de direitos fundamentais. Combater discurso de ódio para a defesa da democracia. E a gente defender os nossos ganhos, as vitórias. Muitas vezes as nossas vitórias são muito sofridas, né? O passado ditatorial brasileiro é muito sofrido. Quando a gente passa dele, a gente precisa de fato segurar com muitas forças o que foi construído de muito positivo. Alguma observação nesse sentido, doutor? Eu concordo plenamente. Acho que a resposta do Dr. Vitor foi fantástica nesse sentido, até para que a gente lembre mesmo, né? Porque quando a gente olha o período de exceção que a gente viveu, e o filme Ainda Estou Aqui, né? Vencedor do Oscar, mostrou muito isso, que a gente não tinha liberdade de ir e vir, não tinha liberdade de se expressão. A Constituição de 88 é um marco fundamental que precisa ser preservado, precisa ser enaltecido e precisa ser olhado com muito carinho por aqueles que tentam se apropriar da bandeira da liberdade de expressão para práticas criminosas mesmo. Acho que a gente não pode abrir mão de lutar por garantir essa liberdade com unhas e dentes. E vale também não só para a liberdade de expressão individual, mas para a liberdade de imprensa. Porque uma das vítimas da desinformação é a imprensa, é o jornalismo profissional, que sofre diariamente com uma tentativa, uma verdadeira campanha de descredibilização da imprensa. E a gente não tem democracia sem uma imprensa livre, forte, plural, que possa, de fato, né, trazer a informação precisa para todos, né, para toda a sociedade. Então, a gente tem que olhar e combater, sim, a desinformação, pensando na educação midiática como uma das ferramentas, como uma das vacinas, mas também no fortalecimento da imprensa como um instrumento muito importante nessa melhoria do ambiente informacional e também midiático. Eu gostaria de falar mais um pouquinho, inclusive a respeito de como participar, de como acompanhar, a respeito do encontro internacional. Mas isso dentro de instantes, porque eu tenho que passar para o nosso amigo ouvinte a informação de que logo mais às 6 horas da tarde nós teremos o Jornal da Justiça, que já está em plena elaboração, para que você possa ficar informado a respeito de tudo que é notícia no Poder Judiciário, questões, inclusive, que não necessariamente passam pelo Poder Judiciário, mas passam por questões de direito em que influenciam na sua vida, cidadão brasileiro. Entre os destaques de hoje, o Supremo começa a julgar de forma definitiva o processo que trata do pagamento de diferenças de perdas inflacionárias decorrentes dos planos Bresser-Verão, Collor 1 e Collor 2. STF rejeita a análise de uma petição feita por inteligência artificial que mencionou falsos precedentes e conteúdo jurídico incorreto. Tribunal de Justiça de São Paulo volta a suspender o serviço de mototáxi na capital. Em operação contra o tráfico de drogas, Polícia Federal e FAB interceptam um avião de pequeno porte no Pará e apreendem 200 quilos de skunk. Supremo quer informações do INSS sobre a falta de acesso à indenização de crianças com deficiência causada pelo Zika vírus. E ainda, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga por 180 dias as medidas cautelares contra o governador do Acre, Gladson Camelli. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de maio, começa logo mais às 6 horas da tarde, com transmissão simultânea na rádio e na TV Justiça.
Então vamos aproveitar agora e falar a respeito, mais uma vez, do Encontro Internacional de Educação Midiática, que vai debater a autonomia e o pensamento crítico para toda a sociedade. Como eu já disse, 22 e 23 de maio em Brasília. Quem quiser acompanhar, quem pode participar, de que maneira isso está sendo organizado? Qualquer pessoa pode participar. Nós estamos com as inscrições para o presencial quase esgotadas, estamos assim, com pouquíssimas vagas. Para fazer a inscrição é só entrar no site do educamedia.org.br e acessar o link para inscrições, mas também será possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube do canal Futura. Então, com transmissão simultânea, com tradução simultânea também de todo o evento. Mas também queria, Cadu, fazer um convite que para um próximo evento, para um pré-evento que vai acontecer no dia 21, justamente por conta, né, dessa temática da educação midiática no combate à desinformação, que a gente tanto conversou aqui, que é o Fórum Internacional de Educação Midiática e Combate à Desinformação, no dia 21 de maio, das 14 às 17, em parceria com a Universidade de Brasília. E vai ser totalmente online, transmitido pelo canal Comunicação Comunitária da UNB, também no YouTube. Então, a gente trata especificamente do tema Educação Midiática e Combate à Desinformação nesse pré-evento e depois pensamento crítico e autonomia nos 2 próximos dias. Ao final do evento, vai ser elaborado algum documento? De que maneira o que será debatido, ele será utilizado? No final desse pré-evento da UNB, a gente vai vai elaborar uma carta, né, uma carta de Brasília, que a gente está chamando, com sugestões para a inclusão da educação midiática em currículos, principalmente de nível superior. Nos 2 dias seguintes, a gente trabalha muito com práticas, né, com sugestões práticas de implantação da educação midiática nos currículos escolares e também para toda a sociedade. Então, a gente discute muito, né, o papel da política pública, mas também da prática educacional da educação midiática para todos os públicos em qualquer espaço. Eu vejo aqui que tem muita gente boa que vai falar no evento. Pode falar sobre alguns deles? Posso, claro. A gente vai ter 4 palestrantes internacionais, o Merv Lopes, que é de uma entidade chamada Common Sense Media, americana, que faz um trabalho fantástico de falar de educação midiática para famílias, que também, a gente nem falou de famílias aqui, poderíamos ficar mais um tempo. A gente vai ter 2 pessoas do MediaWise, do Instituto Poynter, também dos Estados Unidos, que tem um trabalho fantástico de a introdução do combate à desinformação em currículos escolares. A gente vai ter também a participação de uma representante da Alemanha, que tem um projeto muito interessante de detox digital, que é para a gente aprender a desconectar desse mundo a partir de técnicas de educação midiática. E dos brasileiros, a gente tem a participação do secretário João Brant, da secretária Pilar Lacerda, da Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente, do secretário Alexandre da Silva, do Secretaria da Política para Idosos e muitos outros participantes. Então, convido todos que possam acompanhar esse debate, vai ser muito rico, muito interessante. Só mais uma perguntinha, o acompanhamento, mesmo que não seja presencial, é necessário fazer inscrição? No online não precisa de inscrição. No caso do pré-evento, a gente vai fornecer certificado para quem participar a partir de um formulário que será distribuído durante a transmissão. Pode repetir a referência do site? Sim, Comunicação Comunitária, canal da UNB. Bom, alguma observação? Temos ainda um minuto, alguma observação para finalizarmos, doutor Vitor? Não, acho que o debate aqui foi muito rico, é sempre bom ouvir a Patrícia, que traz uma expertise maravilhosa no âmbito da educação midiática, uma parceira fundamental para o programa de combate à desinformação, e agradecer, claro, Cadu, o convite para estar aqui com você, compartilhar um pouco da experiência do programa de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal. Gente, nosso debate ficou faltando coisa ainda para falar, mas acho que, na verdade, isso acho que dá um programa constante até, porque são questões que elas estão permeadas na nossa sociedade, no nosso dia a dia, é uma realidade relacionada a esse universo digital que já não é mais tão à parte do nosso dia a dia, da nossa vida diária. Muito obrigado pela participação de ambos os nossos convidados de hoje, doutora Patrícia Blanco, doutor Vitor Durigan.
aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Esse é o Justiça na Tarde, que teve a apresentação minha hoje, Carlos Eduardo Cunha, a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos de Neto Silva, coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Lembrando que temos o Jornal da Justiça logo mais às 6 horas da tarde e eu também tenho encontro com vocês logo mais às 7h25 da noite na Voz do Brasil. Continue com a nossa programação, obrigado pela companhia, essa é a 104,7 FM, Rádio Justiça, onde você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.